Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar, Proseando com Marcos Terra, o seu programa voltado para a valorização do capital humano. E para falar em valorização, nada melhor do que falarmos sobre os santos inocentes. Quem são os santos inocentes? E nada melhor do que pessoas competentes e, acima de tudo, com muita amorosidade para falar sobre os santos inocentes, Ari França e Tânia Regina. Gratidão aos voluntários, às empresas cidadãs. Graças ao apoio de vocês, é possível continuarmos com o Proseando com Marcos Terra. Se você ainda não se inscreveu no canal, vamos se inscrever, curtir, comentar, tocar no sininho, pulveriza como fazem as abelhas para divulgar aquilo que faz bem. Fazer o bem faz bem. Olá, Ari. Olá, Tânia. Olá, Marcos. Tudo bem? Olá, Marcos. Tudo bem? Gratidão por comparecer aqui no programa para falar de algo tão importante que é vidas. Gratidão nossa. Mas o público está curioso. O que são santos inocentes ou o que é a instituição Santos Inocentes? Confesso, antes de vocês responderem, primeira vez que eu vi Santos Inocentes, eu falei, mas meu Deus, o que é Santos Inocentes? Sabe aquela indagação que você percebeu coisa? Aí depois você vai lá no... entendi. Mas para o público que não conhece ainda o trabalho com tanta amorosidade, com fé, porque tem que ter fé, não tem como, né? O que são os Santos Inocentes ou a instituição? Então, acho que a Tânia pode começar a explicar, porque a Tânia Regina é missionária, fundadora da instituição. Ela é a fundadora. Sou missionário gestor, sou missionário que administra toda a obra hoje. Sim. Hoje ela está cuidando de uma outra parte na obra. Certo. Na questão Mas espiritual. ela é que empurrou a pedra. Quem a deu pedra o primeiro tropeção, como se diz, foi ela, né? Então, como é que começou o trabalho dos Santos Inocentes? O que levou a criar o Santos Inocentes, a instituição? Bom, Marcos, assim, os Santos Inocentes, não vou dizer que foi a pedra fundamental, vou dizer que foi a semente plantada, né? Então, eu tive a responsabilidade de plantar essa semente, que é a semente da valorização da vida. Então, os Santos Inocentes começou com uma teoria, né? No início dos trabalhos missionários, era uma teoria. Nós iniciamos apenas com trabalhos teóricos, nas cidades, nas praças, né? Com material didático, informando a comunidade, a sociedade sobre o que era o mal do aborto, né? Como que ficava uma criança ao ser abortada. Quais eram as consequências para a mãe de uma criança que, no caso, ela fizesse opção pelo aborto. Então, assim, foi muito na base da teoria. Na medida que os anos foram passando, nós sentimos a necessidade de fazer algo mais concreto, né? Ir para ação. Né? Assim, no início a gente tinha ação, mas era uma coisa muito, assim, limitada. Nós não tínhamos condição, naquela época, de fazer o trabalho abranger a defesa da vida como a Associação dos Santos Inocentes abrange hoje, né? Então, aí surgiu, na medida que os anos foram passando, surgiu a necessidade de nós abrirmos a creche, a casa de gestante e todos os outros projetos que hoje a Associação dos Santos Inocentes desenvolve. Certo. Mas a Associação Santos Inocentes, ela está ligada a alguma religião diretamente? Ou ela, vamos dizer assim, faz parceria? Eu posso dizer que a Associação Santos Inocentes é da Igreja Católica ou, vamos dizer, é uma parceira? Como é que eu posso definir? A Associação dos Inocentes, hoje ela é uma associação sem fins lucrativos de administração privada, né? Então nós somos independente. Nós somos independentes. Certo. No entanto, todos nós missionários somos católicos. E a instituição missionária tem um nome específico? Qual é o nome da instituição missionária?
que está ligado à A associação. Associação Santos Inocentes Mártires. De mártire. Uhum. Ok. E como você colocou, começa pequeno, uma ideia, né, muita teoria e pouco trabalho, mas a coisa vai crescendo, porque quando eu visitei, tive a oportunidade de conhecer a instituição, que até então só via falar pelas redes sociais e por amigos, né, eu fiquei apaixonado. E quando eu cheguei, que eu entrei no estabelecimento aqui na Samambaia, para quem não é de Brasília, Samambaia é uma cidade satélite. Falei, meu Deus, é tudo isso. Porque eu conheci a história, que daqui a pouco o telespectador você vai ouvir, do começo, as dificuldades. Quantas dificuldades. Tá? Mas, antes de falar desse trabalho maravilhoso, a Tânia veio de onde? O Ari veio de onde? Daqui de Brasília, todo mundo? Bom, eu nasci aqui em Brasília, em Taguatinga, né? Então, assim, eu desde muito adolescente que eu já tive esse contato com a defesa da vida. Então, assim, a questão aborto sempre mexeu muito comigo, né? Com a minha essência. Então, eu sempre estudei, sempre pesquisei sobre aborto e tive uma experiência com uma pessoa que fez aborto dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe. Então, eu tinha 11 anos quando isso aconteceu, né? Então, assim, era uma jovem de 11 anos na minha época, não tinha os conhecimentos que as meninas hoje têm, né? Mas aquilo mexeu muito comigo. E desde então que o aborto foi uma questão muito, assim, diferente na minha vida. Era um chamado, né, que Deus já havia me feito para desenvolver essa missão. Sim. E aí, então, o tempo foi passando, isso foi aumentando. Então, há 20 anos atrás, que a associação tem 20 anos, que ela vai fazer, aliás, agora em dezembro, né? 20 anos que desenvolve os trabalhos missionários, eu estava participando de uma palestra em uma igreja, em uma paróquia, sobre a questão do aborto. E durante essa palestra, algo mexeu muito comigo, sabe? Então, após essa palestra, eu comecei a me questionar e a ouvir o chamado da missão, né? A desenvolver o trabalho em defesa da vida. Então, ou seja, a associação nasceu de um chamado missionário, né? De um chamado a desenvolver algo pela defesa da vida, fazer algo mais concreto pela defesa da vida. Certo. Assim começou tudo. Tá. E o Ari veio de onde? Tudo bem. Eu sou como a maioria aqui de Brasília, né? Eu sou filho de retirantes, né? Lá do Nordeste, né? Qual estado? Lá do Piauízinho, né? Eu cheguei... Um abraço aí, um abraço pro pessoal do Piauí, Teresina, Parnaíba. Eu sou lá do sul do Piauí, sul do Piauí, São Raimundo Nonato. A região ali da Serra da Capivara. Olha só. Eu vim, eu acho que eu tinha, segundo minha mãe, uns 6 anos, né? Cresci ali na Ceilândia, entre Ceilândia e Taguatinga, mas assim, nunca abandonei as minhas raízes, meus pais, com os pais lá, né? A gente sempre frequentava, né, o Nordeste, então, um lugar que a gente tem um carinho muito grande. Toda a cultura, tudo que eu aprendi aqui de Brasília, mas assim, no coração, sempre que a gente pode. Sim. Hoje meus pais estão aposentados e morando lá, né? Certo. E sempre que eu posso, eu dou um pulinho para estar com eles. Conterrâneo, que eu também sou nordestino, você gosta de farinha, com certeza. Muito. Mas come. Come, né? Bom, vamos para as perguntas. Tem muitas perguntas boas para nós. Tem um comentário antes que é oportuno para o nosso entendimento. Historicamente, o aborto é considerado nos países subdesenvolvidos, principalmente uma opção radical, como argumento à falta de apoio das instituições e das sociedades à mulher em sua gravidez. Aí complementa a pessoa, daqui eu falo quem foi que mandou a pergunta. Porém, quando existe uma instituição de renome e um trabalho sério, que são Santos Inocentes, que ampara essas mulheres, essa mesma instituição é atacada, como ocorreu um incêndio criminoso. Você fica, mas como é que alguém coloca fogo? Entender esse processo. Como vocês explicam essa contradição do ser humano? Porque é uma instituição que apoia, eu tive a oportunidade de visitar, fisicamente, como eu mencionei antes, e uma coisa ficou muito claro. Vocês acolhem, vocês não jogam pedras nas mulheres que querem abortar, que dizem que têm o direito e tudo. Tem todo um trabalho de ajudar essas jovens, né, a salvar vidas. Por mais que não queira, a criança, a instituição ajuda. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo e tudo. E ao mesmo tempo você encontra pessoas na comunidade que não aceitam o trabalho. Como é que pode?
podemos entender esse processo? Essa pergunta veio do Paulo Castro, daqui de Brasília. Gratidão, Paulo, pela sua participação. Então, responde. Eu acho que essa questão dessa contradição, a partir do momento que a gente assume uma missão tão delicada como essa da Santos Inocentes, que tem como princípio defender a vida desde a concepção até a sua morte natural, a gente já está preparado, já tem que estar preparado para essas pedradas, para esse tipo de inaceitação daquelas pessoas que, eu não faço nada, mas me incomodo com quem vai fazer. A gente sempre encontrou esse tipo de pessoas dentro da nossa, do nosso ambiente, vizinhança, e isso é muito comum, por mais que possa parecer estranho, é muito comum a gente ter esse tipo de pessoas próximas da gente que não fazem e não querem que seja feito. Né? Mas você está falando, Ari, lembra aquela passagem de Jesus? A árvore que não dá bons frutos, ninguém joga pedra. Agora, seja uma árvore que dê bons frutos. Com certeza vai ter pedras. Muita pedra. E o interessante é que essas pessoas que perseguem muito o trabalho missionário, né, da Associação Santos Inocentes, em sua grande maioria são as mais ajudadas. Pois é, não é porque contradição? A associação vem junto, quando ela se coloca em um ambiente para fazer o seu trabalho missionário, ela valoriza toda aquela região, né? Porque ali vem novos recursos, as pessoas têm acesso, a região é visitada por autoridades. Então, assim, são pessoas que são beneficiadas, mas infelizmente o ser humano é muito limitado, né? É impressionante mesmo. Né? Bom, a segunda pergunta: qual é o maior desafio dos santos inocentes hoje? É a dificuldade do apoio do governo? A pessoa questiona. É a falta de recurso para realizar uma louvável missão? Ou tentar argumentar com a mentalidade em voga hoje que justifica o assassinato de inocentes como uma opção em defesa da soberania do próprio corpo? Eu boto 3 situações. Tem como, no meio de tudo isso, encontrar o maior obstáculo? Tem. O nosso obstáculo maior é todos esses, inclusive a primeira pergunta que o senhor já tinha feito, são obstáculos que a gente tem que passar por eles, né? Mas o maior obstáculo hoje não é nem de transformar ideias através do gesto concreto que a instituição realiza, né? Isso aí a gente deixa que o nosso próprio testemunho fale por nós, né? Sim, sim. Ou seja, pela árvore conhecereis os frutos, os bons frutos, né? Então a gente deixa que os frutos que são gerados e que alimentam tantas pessoas falem por nós, né? Mas assim, eu falo principalmente como administrador, né, da obra, que tem uma responsabilidade de fazê-la acontecer, de fazer ela realmente funcionar, com todos os projetos tão complexos que nós temos, são os recursos, porque hoje a Santos Inocentes é uma entidade que é modelo no Brasil, é referência em defesa da vida, né? Em todo aquilo que a vida precisa para acontecer, quando há uma intervenção contra o aborto. Porque não basta simplesmente a gente falar assim, não, o aborto é crime, é pecado, tem as suas consequências, se você de fato não oferece uma saída, algo palpável, algo concreto. E manter esse trabalho, que é um trabalho caro, né? É um trabalho que tem um nível de qualidade muito grande, é muito difícil no Brasil. Fazer filantropia no Brasil é perigoso, é muito perigoso, né? Além de ter muita incompreensão, além de ter aqueles desvios também até de mentalidade das pessoas pensarem que você está fazendo aquilo por um propósito pessoal, você enfrenta essa grande dificuldade de angariar recursos, né, para manter uma obra que é cara. Uma obra que é cara e é preciso ser feita. Não, e assim, com todo o trabalho, eu fiquei impressionado, Tânia, quando eu visitei a associação, você não estava lá, mas ele falou muito bem de você. Não se preocupe, falou muito bem da Tânia, né? Mas assim, eu fiquei chocado com essa questão de ruído de comunicação, porque Santos Inocentes nas redes sociais está claro, é uma instituição que abraça, que acolhe em prol da vida. E mesmo assim acontecem ruídos, a pessoa vai lá achando que é uma instituição para abortar. Aí chega, né? Conta um pouquinho dessa história. É uma coisa assim. A pessoa chega para aqui que aborta, eu vim aqui para abortar, trouxe minha filha para tirar a criança.
E aí, como é que vocês trabalham? Como é que eu... Isso acontece, sim, porque é como uma técnica que nós temos de resgate, né? Resgate é o processo que nós fazemos, missionário, onde nós acolhemos a gestante que está em risco de fazer aborto e buscamos conscientizá-la a desistir dessa intenção, né? Claro que a opção vai ser sempre dela, lógico, né? Mas, assim, no resgate, a gente oferece para a gestante, para a mulher, uma segunda opção que não o aborto provocado, né? Então, assim, quando elas acionam a questão de fazer um aborto, elas jogam lá na internet, muitas vezes, clínica de aborto, e caem no Sãos Inocentes. Então, elas se dirigem para a associação, muitas vezes pensando que é uma clínica de aborto, né? Mas, graças a Deus, acredito que pela probabilidade, mais de 80%, 90% das mães que buscam a associação pensando que estão indo para uma clínica de aborto, ao serem acolhidas no trabalho de resgate, né, elas desistem de fazer, né? Olha então só. Isso aí para nós é uma Esse vitória. acolhimento, né? É. Teve um amigo meu que foi visitar lá vocês e você falou, olha, tá vendo aquela mãe, mas aquela moça que saiu, chegaram aqui para abortar, já estão sendo aqui felizes da vida porque encontraram uma instituição que vai dar um acolhimento. E sabe, Marcos, isso é o que é o bom, sabe? Porque como a Ari disse, não é fácil fazer filantropia no Brasil. Nós somos excelência, sim, mas é uma excelência que ela é feita a duras penas, né? Sem recursos ou com recursos muito limitados, né? Mas o que impulsiona a nossa missão é quando você vê o bebê no colo da mãe. Não tem como, É quando você vê aquela mãe ali, toda carinhosa com aquela criança, amamentando aquela criança que ela não queria nem ver a face. E até no primeiro momento ela queria ter a criança e doar, não é isso? Aí na última instância, quando a criança nasce, ela resolve... Não, no primeiro momento ela queria tirar, ela queria se ver livre da criança. Sim. Então, doar é o último processo do resgate, quando não tem mais nenhuma opção a fazer. E tem muitos casais que entram em contato com vocês para receber por meio da justiça a adoção? Existem sim esses contatos, mas nós já deixamos bem claro que nós não fazemos nenhuma intervenção. Sim. Tudo é feito via vara da infância, tá Conselho certo, Tutelar. Né? Essa adoção brasileira a gente não faz diretamente. Nenhum tipo. Não. Tá certo. A criança, quando ela é recolhida para a adoção, ela vai direto do hospital para um abrigo, né, que é designado pelo governo, pela vara da infância. Então, porque a Santos Inocentes ela tem casa de acolhimento, onde ela acolhe essa mulher, mas a guarda é da mãe. Né? A guarda da mãe. Quando a mulher é menor, que existem os casos de gestação de menor de idade, automaticamente a instituição avisa o Conselho Tutelar, né? Nós trabalhamos tudo muito próximos, né? Muito unidos, e o Conselho Tutelar é avisado que nós estamos com um acolhimento menor de idade. Sim. Tá? Então, todo o processo é feito respeitando o Estatuto da Criança e Adolescente, respeitando as leis, né, que tratam dessa questão de adoção. Sim, então, a gente trabalha muito alinhado com a questão do que é correto. Tânia, eu fiquei impressionado quando o Ari conversou comigo, quando eu visitei a instituição, que a maioria das jovens que procura Santos Inocentes não são de Brasília, são dos outros estados, que a família encaminha. Eu fiquei impressionado com essa informação. Sim, tem muitas Até também para esconder também, tem várias situações, né? São N situações, são situações diversas, vários níveis de vulnerabilidade, problemáticas diversas, sabe? Então, assim, nós recebemos sim mulheres, mães, né, gestantes de outros estados, porque ela, assim, como eu te falei, né, a última opção é entregar a criança para adoção. Quando ela diz que realmente não quer saber da criança, quer realmente fazer o procedimento abortivo, nós oferecemos a última, digamos assim, a última opção que nós podemos oferecer é dela ter a criança e encaminhar essa criança para adoção. Então, tem casos, né, graças a Deus, muitos casos, 90% ou mais, elas aceitam, né? Então, muitas vezes, elas ficam conosco acolhidas na casa de gestante, a casa de acolhimento, e após a criança nascer, quando realmente ela deseja encaminhar para adoção, aí, como ele falou, a vara da infância toma os procedimentos legais. Tranquilo.
A Tânia tá falando, Ari, eu tô vendo aqui uma coisa assim, essa cara de mãezona, né? Então a pessoa chega lá e diz, ó, não quero essa criança, tal. E é o jeito de falar, né? Mãezona mesmo, de carinho, de afeto, de respeito. E outra coisa, Tânia, só falou coisas boas, Ari, pra mim. Daqui a pouco tem os outros lados que precisa a gente trabalhar, né? Ele falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado com respeito, Santos Inocente, porque tem mães que vêm de religiões evangélicas, espíritas, umbandistas, e elas querem ir para o culto ou para a prática religiosa, e vocês, enquanto instituições, levam essas pessoas. Isso é muito bonito, respeito. Ou vocês não têm essa coisa doutrinária, tem que participar da missa, tem que ser católica. Isso é muito bonito, gente. É isso que o mundo está precisando, de respeito. Claro, se a pessoa quer participar da missa, do estudo da Bíblia e assim por diante, maravilha, mas se a pessoa é ateia, então vocês respeitam, o importante ali é o bem-estar da mãe e da criança. A gente tem uma preocupação. A Tânia Regina falou muito bem sobre a questão de como nasceu a instituição. Nós somos só fazer uma pequena correção, nós somos uma instituição católica, nós não abrimos mão do católico porque nós somos missionários, né? Sim. É uma entidade que Sim. nasceu dentro da igreja. Sim, e está a serviço, né, da igreja, da sociedade. Uhum. Mas nós temos assim o diferencial porque nós não trabalhamos com doutrinação. O nosso chamado é um chamado para servir o ser humano, né, no momento de maior fragilidade. Então, essa questão da doutrinação, a gente respeita a denominação de cada um. A casa é uma casa católica, mas para os missionários, nós somos missionários consagrados dentro da igreja. Esse respeito, tudo isso vem de nós, parte de nós, né? Por sermos católicos, mas nós não impomos isso a nenhum dos funcionários nem dos nossos acolhidos. Tanto que a direção da casa atual, Casa de Acolhimento Santa Diana, Beretta Mola, hoje ela está sendo conduzida por uma provida que é evangélica. Olha aí, entendeu? Isso não é o importante, essa divisão. Sim. A gente quer trazer para perto e trabalhar a dignidade dessa pessoa. Exatamente. E Santo Inocente tem em outros lugares, não só Brasília? Não, ainda nós temos a intenção de, no meado do próximo ano, abrir novos núcleos fora de Brasília. Porque é uma obra que ela não pode apenas trabalhar com núcleos de formação, ela precisa oferecer todo esse aparato como creche, como casa de acolhimento e a busca por esses direitos que essas mães precisam para dar continuidade, né, às suas vidas e ao cuidado na primeira infância. Então, é um processo, como eu disse, é um processo caro, não tem como se abrir casas em outros estados. Até já fomos convidados, sem um recurso certo. Certo, é complicado. E é por isso que nós somos referência, né? Porque nós não ficamos apenas na teoria. Sim, nós faz um trabalho. Vamos à prática. Então, assim, porque não adianta eu chegar para uma mãe que está ali desesperada, né? Que está ali sem saber o rumo que ela dá para a vida, porque está sozinha, porque foi despejada, porque foi abandonada. E eu simplesmente dizer, não aborte porque não vai ser bom para você. Ou não aborte porque é um pecado. E simplesmente virar as costas e vir embora. Assim é fácil. É né? fácil pegar pedra e jogar, né? Assim é muito fácil, Jesus, né? Então a Associação Santos Inocentes levanta essa bandeira de que para a gente resgatar do aborto, para a gente conscientizar que o aborto é um mal para a sociedade, nós precisamos dar dignidade para que aquela mãe possa levar sua gravidez adiante. Esse é o marco da Associação Santos Inocentes, entende? Por isso que nós somos, assim, considerados atualmente no Brasil como uma referência. Sim, que maravilha. E outra coisa que eu fiquei impressionado é esse acolhimento da mãe. A mãe tem a criança, fica 6 meses ligada dentro da instituição. Vocês trabalham para que a mãe entre no mercado de trabalho. Tem toda uma estrutura que eu fiquei impressionado. Trabalhar os vínculos com a família, com a principalmente, para o retorno. Não é só dar o espaço de 9 meses, ganha o bebê e vai para a rua. Não, volta para cá. Não. É uma complexidade muito grande, que a gente tem tentado aprimorar isso ao longo dos anos, né? Com profissionais, com técnicos, para que a coisa realmente flua. E parcerias, claro. Sim. Porque não adianta a gente apenas oferecer o acolhimento, oferecer a saída para essas mulheres não abortarem, oferecer o processo de adoção também como uma saída também, inclusive aquela questão que o senhor falou aí dos
das pessoas que vêm de fora de Brasília. Muitos casos, porque nós somos uma rede Provida, nós estamos ligados à rede Provida nacional, né? Então, alguns casos que são acolhidos ou que são abordados pelos nossos irmãos Providas do Brasil afora, eles, por não ter acolhimento, não ter esse trabalho todo de articulação que a rede Santos Inocentes tem, eles enviam para nós, né, de vários lugares do Brasil, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de parceria Provida, né? Sim. Então a gente vem, recebe essa mãe, cuida de todo o processo de adoção e depois ela volta para a família, ela volta para dar continuidade à sua vida. Então, perfeito. Só fazendo essa observação, a gente é ligado à Rede Nacional Provida, que são esses parceiros, né, Brasil afora, que nos passam casos também. Né? Certo. Eles fazem a captação, aí fala, em Brasília tem a Santos Inocentes, aí eles passam o caso para a gente também e a gente faz a intervenção. Tranquilo. Uma dúvida, a Casa de Acolhimento Santos Inocentes hoje em Brasília tem vaga para quantas meninas, quantas futuras mamães? Então, essa informação é bem complicada, porque a casa total tem capacidade para 28 mães. Certo. Hoje, atualmente, se eu não me engano, porque é a direção que cuida disso, nós temos 9 mães e acho que 16 crianças, né? Então, porque a gente acolhe a mãe com a criança também. Nós temos uma mãe lá que tem 6 crianças atualmente, né? Então, a gente acolhe com a família. Não tem como trazer a mãe e deixar as outras crianças. Não tem como. Aí a gente tem que cuidar de escola. Tem que cuidar de escola. O serviço social da casa tem que colocar as crianças em idade escolar na escola. Nós temos monitoras na casa para cuidar das crianças menores, enquanto as mães cuidam dos bebês. Psicólogo, assistente social, tudo. Um conjunto. É uma complexidade, muito grande. Vamos pedir a dona Coruja para mostrar as imagens que podem ser mostradas da instituição, né? Porque eu fiquei encantado, sou suspeito, né? Tudo muito arrumado, tudo muito com afeto, todo mundo tem referência de tudo. Dona Coruja, libera essas imagens para nós, dona Coruja. Olha quanto bonito, viu? Muito bonito todo o trabalho de vocês sendo mostrado para nós. Bom, vamos para a última pergunta. Essa pergunta veio da Gal Franco, de Brasília. Gratidão, Gal. A lei brasileira ampara o aborto nos casos de estupro. Porém, que mensagem os santos inocentes tem para as pessoas que defendem a opção do aborto para todos os casos? Como é que fica? Olha, a vida, para nós, né, missionários, ela é inviolável. E para a Constituição brasileira também é inviolável. Então, a gente precisa ter empatia pelo outro, né? Então, nós buscamos vivenciar essa empatia na defesa da vida. Se colocar no lugar daquela criança, daquele ser que está ali indefeso, né, que necessita de que alguém olhe por ele. Então nós buscamos defender a vida dessa criança em todos os sentidos, em todos os casos, porque é uma vida. E vida é vida. Vida não diz X é uma vida, Y é outra vida. Vida é vida. É né? vida, né? Todos que constituem o gênio humano é vida, né? Então não podemos diferenciar. Alguém deve viver porque é assim, outro não porque é assado. Não, todos têm direito à vida. E nós temos vários testemunhos dentro da associação de que vale a pena fazer opção pela vida. São diversas mães que, em diversas situações, que, como disse você também, que a lei, né, libera, que não é que a lei libera o aborto, a lei descriminaliza. Tanto é que a lei ela mesma já mostra, né, que a vida é vida, né? Então, assim, mesmo naqueles casos que o aborto é descriminalizado, segundo a lei, nós temos vários testemunhos de que a mulher fez opção pela vida e hoje ela é muito feliz, realizada, inclusive, com aquela vida, com aquela criança que ela gerou. E quantas mulheres praticaram o aborto tiveram sérios transtornos psíquicos? Diversos, são inúmeros, né? A psicologia mostra os inúmeros transtornos psicológicos que uma mulher
carrega após um aborto. Então, na maioria das vezes, ela carrega para o resto da vida, porque ela não vai ter o tratamento adequado. Nós sabemos disso. Então, por isso nós temos assim esse foco, né? Que mesmo nos casos que a lei descriminaliza, a mãe tem o direito de fazer opção pela vida. É um direito que ela tem. E nós lutamos por esse direito. Santos Inocente, como é que está a situação do Santos Inocente hoje em termos de necessidade? Está tudo tranquilo? Sombra e água fresca? Nossa. Não mesmo. A situação da Santos Inocentes, eu acho que não tão diferente de todas ou boa parte das filantropias do Brasil, tá caótica, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Nós nos limitamos muito na questão financeira, com muitos funcionários afastados, né? Muitos trabalhos não podem ser realizados como creche ainda, sem a liberação, por conta da imunização dos funcionários, salários, impostos, obras. Nós temos que, antes da chuva, temos que construir, temos que mexer com o telhado de toda a casa de acolhimento, fazer uma transferência de local para elas durante essa reforma. Temos obras no Rancho da Vida, que é um outro projeto da instituição, concluir o centro de referência, que é a sede da instituição onde o senhor esteve, e a creche, que vai ser liberada agora, provavelmente, de setembro em diante, talvez a gente já volte a trabalhar com as crianças. Então tem uma série de coisas que a gente tem que providenciar. E por conta da pandemia, todos os recursos foram minados, eles estão sendo minados. Mas qualquer ajuda... Toda ajuda. Doações de qualquer roupa, tipo, brinquedos, fraldas. Temos o bazar, o Espaço Santo Antônio, que é um bazar, onde a gente tira recursos para essas coisas pontuais, como combustíveis, perecíveis, para serviço social, medicamento, aquelas coisas do dia a dia que a gente precisa. Então a gente tem essa loja onde a gente disponibiliza os produtos que a gente recebe para manter a obra no dia a dia. Vamos colocar tudo isso no canal, viu? Para as pessoas fazerem contato. Então, olha, toda ajuda. Pode, eu tenho uma cama, eu tenho móveis, eu tenho roupas, eu tenho brinquedos, tudo. Essa camisa é tão bonita, vocês têm para vender? Temos também para vender. A comunicação social vende, trabalha com... Sim. Então a gente faz forma de tudo para angariar recursos, para manter a obra, que não é barata para ser mantida. São aluguéis que a gente tem que pagar. São 43 funcionários. Imagina são muitos funcionários. É muita gente. Fora os voluntários que nos ajudam também, né? Gente, vou vir para tomar um pouquinho de água, porque vai vir agora a pergunta da Dona Coruja, a pergunta do olho do furacão. E está muito seco Brasília nesse período. Vamos hidratar. E agora chegou aquela pergunta, o olho do furacão. Libera aí a pergunta, Dona Coruja. Olha que veio com toda essa pergunta. Vamos lá, Ari e Tânia. Algum momento vocês passaram desafio de agressões verbais, agressões físicas, pelo trabalho em prol da vida? Eu posso falar com propriedade. A gente ameaça, inclusive, recebe ameaças de morte. Já recebi, inclusive, a gente não tem segurança, tem porteiro hoje, né? Assim, das próprias pessoas que são servidas, por exemplo, o pai, que a mãe, eles se separam, tem um problema sério de guarda e tudo. Usuários que tem criança na creche, por exemplo, e na creche a gente tem serviço social também, que averigua se a criança está sendo bem cuidada em casa, se está sendo negligenciada. Tudo isso é observado. E houve uma certa ocasião que um cidadão queria pegar a criança sem autorização da mãe, e ele estava alcoolizado. E queria, inclusive, segundo o que aconteceu, para se vingar da mãe, ele tiraria a vida da própria criança, né? E ele foi impedido de entrar. Houve ameaça, inclusive me falaram, olha, ele falou que vai pegar o senhor. Aí eu recebi esse cidadão, conversei com ele, falei, olha, você não adianta me ameaçar com conselho tutelar, que não adianta não, que o filho é meu. Aí eu falei, se o senhor não quer que eu acione o conselho tutelar, faça seu papel de pai, porque o nosso trabalho social vai ser feito. Então a gente corre sim esses riscos, né, de
por pessoas que não reconhecem que o nosso trabalho é preocupação, essa preocupação real com o bem-estar dessas crianças, né? Ou dessas mulheres. Então, a gente corre, sim, um risco muito grande. Tânia, já passou por um momento como esse? Sim, semelhante, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de risco, né? Nós lidamos com a vulnerabilidade, lidamos com a drogadição, porque nós recebemos mães, várias situações, Várias né? situações. Mães que estão querendo abortar, mas que vêm de drogadição, de distúrbios psicológicos. Então a gente tem que lidar com essa questão no dia a dia. Então a gente acaba que, em certos momentos, a gente recebe ameaças. Mas eu recebi também uma vez de um caso, eu estava fazendo uma intervenção na questão de acolher uma mãe para direcioná-la à sede da associação para que fosse feito o resgate, né? E o companheiro dela, que queria muito, que era ele, estava incentivando que ela fizesse o aborto, não estava satisfeito com a minha intervenção. Sim. Então ele fez diversas ameaças, né, para que eu me intimidasse de continuar com o procedimento. Mas isso no nosso trabalho é comum, é natural. comum. A gente já está acostumado. Vira rotina. Já é uma rotina, na verdade. Mas precisa manter o equilíbrio, não tem como, né? Porque você termina entrando na violência também. Gente, a conversa tá boa, mas tem uma lembrancinha aqui. Vou pedir para você passar para o Ari, Tânia. É um mimo do programa. Ai, que lindo. Aí você pega esse outro aqui, Tânia, que é seu. Que gracinha. É um Que mimo do programa, porque vocês são... mimo mesmo, né? Pode abrir? Se quiser, pode. Vocês são realmente pessoas que fazem o diferencial, né? Ai, que É um gracinha. mimo, pode mostrar para a plateia, olha aí, Que a canequinha. lindo. E tá cheia de quê? Olha só, Doce doce só para adoçar a nossa guloseimas. vida. Adoçar a vida, Adoçar a vida, isso mesmo. Muito obrigada, né? viu? Que Que Papai do gracinha. Céu, Olha Papai só. do Céu continua Que lindo. abençoando todos os trabalhadores dos Santos Inocentes. E o espaço Delicadeza. está aberto para os voluntários que queiram trabalhar com Santos Inocentes. Passar mensagem para o Ari, para a Tânia. Vão responder lá no canal do YouTube. Vamos divulgar também Tem um cartãozinho, todas as né? comunicações do Gracinha. Santos. E tem um bilhetinho ainda. Muito bem, uma simpatia. Nossa gratidão aqui, o nosso amigo Marcos, né? Precisava nada disso, né? Nós fazemos apenas a nossa Não, a pequena gente precisa de um parte. pouco de mimo, Ari. Mas muito Um trabalho obrigado. tão árduo que vocês Nossa. fazem, que chegue as doações, que Pronto. possa visitar a instituição. Então, de mimo para mimo, né? Nós também temos a nossa pequena lembrança aqui, né? Em gratidão a esse convite tão simpático, viu? Com muita gratidão, E viu? muito bem embalado, né? Eu sou do Maranhão e lá tem um ditado assim: se alguém dá uma prenda para o outro, tem que devolver, né? É? Chama de que presente de grego, ganha um presente, tem que devolver É. outra prenda, né? Outro presente. Gente, bem. deixa eu ver se abrir aqui. Ó, tá o cartãozinho, vamos divulgar o cartãozinho do Santos Inocente. Nossa, a camisa. Acho que é igual a minha. aqui, ó. Branco, azul, olha só. Essa é a logo da associação. Sim, sim, sim. Olha aí. Ó, Dona Coruja, o presente que eu ganhei, Dona Coruja. As costas. E aproveitamos e divulgamos, né? Estamos divulgar. As pessoas que têm interesse em comprar as camisas para ajudar a instituição, entre em contato, né, com a Ari, com a Tânia, no nosso próprio canal, vamos colocar o contato Santos Inocente. Gente, olha, gratidão de coração, vou usar e tenha certeza, já há um bom tempo eu divulgo a instituição quando encontro pessoas. E até mesmo quando chegam as pessoas muito radicais, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tá, vamos pensar em possibilidades. Você conhece Santos Inocente? Aí começa a falar, aí começa a mudar o discurso, né? Você Com todo já é um respeito a essas resgatador. pessoas, né? Mas vamos trabalhar a possibilidade, o direito à vida. Então, muito obrigado pelo presente. E vou pedir a vocês agora para a gente poder fechar, brindar, né? Aqui você coloca você pega da água, isso, a gente poder brindar. Vamos lá, plim, 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 em prol da vida. E vamos que vamos, e vamos que vamos, mais uma vez, com Ari, com Tânia. Gratidão, meninos. Gratidão é toda nossa, Marcos. Deus abençoe ricamente. Viu? Amém, amém. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão.